E o que você falou sobre lidar com a frustração é extremamente importante. Eu só estou aqui, eu sou muito grato por isso, porque eu reprovei na primeira vez que eu tentei a prova para virar oficial do Exército. Eu fui para a prova sem ter estudado, e aí, por sorte, eu fui passando na média em todas as fases, e no final, como eu tirei a média em português, mas continuava em redação e eu não fui chamado, então eles não divulgavam a nota da redação. Eu falei, na redação fui mal. E devo ter ido mal, porque depois eu comecei a estudar, escrevi uma redação por semana, eu tinha 40 redações comigo, quando chegou a época da prova, eu li a última, depois eu li a primeira, e eram pessoas diferentes. A primeira parecia um chimpanzé que tinha escrito, assim, sabe? Um chimpanzé com QI um pouquinho mais alto, mas ainda um chimpanzé. Mas eu só estudei porque eu fui reprovado. E aí, depois que eu fui reprovado e comecei a estudar, eu redescobri a minha inteligência. Porque, mais ou menos até a 4ª série, eu era um dos melhores alunos da sala. Aí meus pais separaram, e eu estudava com meu pai. E aí, fui pro Rio de Janeiro, comecei a morar com a minha mãe ia trabalhar, ficava com os meus avós não estudavam comigo. E eu vi que se eu tirasse 10 ou 5, tanto faz, porque a média era 5. Então, comecei a só passar de ano. Eu tirava 7 numa prova, pensei, poxa, eu posso tirar 3 na outra. E o que acontecia? Eu tirava 3. Aí eu passava, nunca peguei recuperação, mas passava na média, na média. Quando precisou um esforço a mais, eu não era capaz de fazer aquilo. Mas eu pensei, vou estudar. Aí quando eu comecei a estudar, no primeiro simulado que teve, eu lembro até hoje, era História e Física. Aí eu gabaritei História e fui bem em Física. Eu não era bom em Física antes, porque eu não estudava. Nunca tinha estudado. E eu fiquei em primeiro, sei lá, entre 180 pessoas que estavam no meu curso pra prestar a prova, né? E aí um amigo meu, muito inteligente do colégio militar, ele chegou assim e falou, caramba, você foi o primeiro. Que sorte! E eu falei, pois é, porque eu achei que era sorte mesmo. Só que depois eu continuei indo bem, fui primeiro em outros simulados, tudo, passei muito bem, e depois eu fui primeiro da minha formação. Então foi pedagógico você estar Porque se eu passasse por acaso, eu iria pro exército pensando, não, eu sou o cara da média. Uhum. Eu não saberia que eu era inteligente. Eu ia ter passado meio que por acaso, ia estar lá, talvez estudasse só pro 5, talvez até lá eu tomasse algum tipo de baque, mas ia demorar mais. Então, essa reprovação antes, ela foi melhor do que se tivesse ido depois. Só pra dar um alívio pra galera que acha que é da média, como eu sou, talvez você seja na média em algumas coisas, em outras tarefas Sim. não. Então eu passei a minha vida inteira estudando, sempre fui a média, porque eu não sou uma pessoa que sou boa nas provas e tudo mais, mas me descobri boa em outras coisas. Então dá pra você tentar outras coisas no final das Você não é contas. boa na prova, mas você entende a matéria. Sim, eu É sou, não porque, sou por burra. exemplo, a Burra Malu, não. a gente depois descobriu que ela tinha dislexia, né? Inteligente, Aham. talvez. Então, sabe aquela recomendação Sim. que dá um neném? Lê a prova toda primeiro, depois você vai resolvendo. A Malu nunca conseguiu ler a prova Eu toda. nunca cheguei ao final da prova. É. Mas Então, aí- era mais difícil. mas deu tudo certo, E eu no acho que fim. tudo é compreensível. Tem um elemento aqui de fé na cabeça do Peterson, porque ele fala, você tem que confiar que o universo tem uma ordem, que essa ordem, ela tem uma estrutura, portanto, moral, uma estrutura que direciona para o bem, e que se você agir de boa fé dentro dessa ordem, de maneira corajosa, existe um retorno. Eu Porque tem um acredito muito princípio nisso. por trás das Uhum. coisas. Então, hoje nós temos uma cultura na qual falta muita fé. As pessoas são desesperançosas. E isso gera inação. O cara não quer enfrentar a dificuldade porque ele fala, não, eu não tenho como ser o primeiro aluno. Eu tô fora. Eu não tenho como superar isso. Eu não tenho como fazer nada grandioso. Então, a ideia da pessoa dar esse salto de fé, dar esse momento em que ela fala, não, calma lá. O cosmos tem um sentido. As coisas vieram de algum lugar, as coisas vão para algum lugar, as coisas têm algum propósito. Isso altera completamente a relação da pessoa com a vida, porque daí ela vai sempre querer o próximo desafio e o próximo desafio para continuar dessa estrutura de saltos de fé. Então, é como se a fé fosse o princípio disso que está sendo falado no Evangelho de São Mateus, né? Você incorpora a fé e aí você começa esse espiral ascendente, porque você vai estar toda hora dando a cara a tapa. Se você para de dar a cara a tapa, para de tentar, você parou a prova no primeiro, por falta de fé, você fala, não, realmente eu não tenho capacidade, o universo, tudo está contra mim, né? Tudo é uma grande conspiração contra mim. Então agora a sua vida começa estranhamente a parecer uma conspiração contra você. Você criou a conspiração contra você mesmo, em certa medida porque você foi incapaz de dar o salto. Aquela cena do Batman, né? Tá todo mundo lá dentro da caverna,
E aí o cara fala, ó, como é que o cara fez o salto? O cara pulou sem a corda. Esse elemento de pular sem a corda, ele não é irracional, fala o Peterson, porque quando você olha a realidade, a história, você vai vendo a presença da moral, do eterno, do que é belo, dessas coisas. Então, o universo te dá pistas de que você deveria ter fé. Só que nós ignoramos essas pistas. Hoje nós temos uma cultura muito filistina. A beleza, por exemplo, não é um tópico que nos move. A gente não é tão preocupado com a beleza, né? Claro, todas as pessoas vão falar para você, eu amo a beleza. Mas a nossa sociedade, a vulgaridade, por vezes, é o que triunfa. Você não está falando da Pietà, dos grandes quadros do Rafael, da postura, mas de coisas vulgares. Então, isso, na verdade, atrapalha as pessoas, porque tira a fé. Porque a vulgaridade tem a ver com o cinismo. E o cinismo, que tudo é sátira, né? Então, até nos gêneros literários de Aristóteles, o ápice é o épico. O épico é o auge da fé. Porque o épico, ele são grandes batalhas, a mudança de um país, a batalha entre os deuses, você está dentro de um drama civilizatório. Depois tem o heróico, que é eu vou crescer dentro desse drama. Aí você vai passando pelo trágico, até que você chega na sátira. A sátira, ela é baixo compromisso. Tanto que para você assistir um negócio de sátira, você precisa de nenhuma disposição mental. Tudo vale. Tudo é assunto para sátira. Mas o problema é que também nada é produzido ou construído pela sátira. É o alívio cômico perpétuo. Então, a sátira está para o cinismo, que está para essa vida debochada, que está para a vulgaridade. Assim como a beleza transcendente está para o salto de fé, que o mais perto disso é o heroísmo.